Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre dias sombrios na vida de um cristão, quando as flechas estão para além de você. Vamos entender essa história. Davi estava novo ainda na idade, nós imaginamos com cerca de 20 anos de idade. Ele, por ter vencido Golias, foi colocado pelo rei Saul como comandante de tropas. Não foi só a experiência com Golias que fez Davi ser conhecido. Davi já era conhecido pelo rei Saul por sua índole, pelas recomendações de que ele era forte, sisudo em palavras, ou seja, de poucas palavras, de boa aparência, exímio na música, homem que tinha o Espírito de Deus, porque quando começava a tocar, Deus acalmava o rei Saul, ou seja, aqueles demônios que assolavam o rei Saul se afastavam. O rei Saul já conhecia a índole de Davi. Quando viu que ele foi à guerra e venceu Golias, ele foi colocado sobre tropas, comandante de tropas. Digamos, hoje seria uma espécie de capitão que comanda uma companhia, cerca de 100 homens. E Davi comandou até 1000 homens. E ele, novo, animado, botava a tropa para marchar. E ele fazia entradas e saídas militares perante o povo. Ele treinava os soldados dele para marchar, ia para algum lugar, fazia movimentos, treinava esses movimentos. Os outros não tinham isso, não faziam a mesma coisa. Mas Davi se dedicava a isso e o povo gostava de assistir aqueles desfiles militares que não aconteciam só uma vez por ano, não. Aquilo era quase todo dia, era muito frequente aquelas entradas e saídas militares que Davi promovia junto com seus soldados. E todos ficavam encantados com aquilo e admiravam o Davi. Eu entendo que o reino estava muito incipiente, no início ainda, o reino de Israel. O rei Saul foi o primeiro rei, ele ainda estava construindo o reino. Não havia uma quantia de dinheiro grande à disposição do rei para sustentar um monte de soldados. Um exército grande de 100 ou 300 mil homens era convocado somente para guerra, em emergência, porque não havia dinheiro suficiente para sustentar 100 ou 300 mil homens o tempo todo. E o rei Saul, existe um número que fica na minha cabeça. Davi selecionou 3 mil daqueles da guarda pessoal e aqueles soldados mais engajados. Saul, no início, escolheu 3 mil. Então eu tenho na mente um número assim de 3 mil soldados permanentes que estavam com Saul. Nas primeiras guerras que ele teve contra os filisteus, ele mobilizou 3 mil homens. 3 mil. E se Davi foi chefe de 1000, então Davi liderava 1/3 de todo o exército de Israel. E ia tudo bem, até que numa determinada batalha, o povo ficou tão encantado com Davi que alcançou grandes vitórias que começaram a exaltar a Davi. Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu seus 10 milhares. Quando o povo começou a endeusar Davi, idolatrar o Davi, o Saul ficou com inveja. O Espírito de Deus já tinha saído dele e ele ficou com inveja de Davi. E um espírito maligno vinha sobre ele e ele começou a tentar matar Davi. Primeiro, colocava Davi em missões muito duras para ir lá e atacar os filisteus assim, daquela maneira. Saul queria fazer Davi cair morto numa batalha dessas, mas Deus sempre dava vitórias e Davi era sempre vencedor. E Davi ficava
mais valorizado, e Saul ficava com mais inveja ainda de Davi. E foi indo, até que lá pelas tantas o Saul não resistiu, e no palácio, assim num momento de reflexão, para refeição, o Saul pegou a lança e achou que o Davi estava distraído e jogou a lança em Davi para matar Davi. E Davi já estava percebendo, deu um pulo e se esquivou e fugiu. Isso se repetiu. E Davi entendeu que a situação estava muito crítica e veio e falou com o filho do Saul, Jonatas: "Sou Jonatas, o que seu pai tem contra mim que ele está querendo me matar?" Não está querendo matar, não. Meu pai não faz nada sem primeiro falar comigo. Ele não me falou nada de matar você. Ele não está nessa, não. Está sim, ô Jonatas. Ele atirou com a lança. Não, vai ver que foi uma distração ou alguma coisa diferente. Ele não ia fazer uma coisa dessas sem falar comigo. Então tá bom, ô Jonatas, vamos combinar o seguinte. Nós vamos, esses dias aí, talvez essa semana ainda, nós vamos sair ao campo, e como é a festa da Lua Nova, a cada final de mês, eles tinham a festa da Lua Nova, eles tinham 2 feriados juntos. Isso é pelo acerto do mês lunar deles, que eles usavam para completar os 30 dias do mês. Então nós vamos estar lá, e eu não vou, e você então vai sondar seu pai. Se você disser: "Meu pai, Davi pediu encarecidamente para ir a Belém, a terra da família dele, porque tinha uma solenidade de família, e eu concordei." E você vai sondar seu pai. Se ele ficar irado, é sinal de que ele já determinou me matar, que ele queria me pegar lá na festa da Lua Nova, me pegar de surpresa de novo, como das outras vezes ele tentou. Mas se ele disser que está bem, então você fique sabendo que está bem. Então nós vamos combinar o seguinte: eu não vou, e no terceiro dia eu vou lá naquele campo, aquele lugar lá, vamos combinar, aquele lugar. Eu vou ficar escondido atrás daquela pedra, e você vai ficar daqui com o seu moço atirando flechas. E a senha vai ser esta: se você atirar a flecha fraca e ela cair aqui, então você vai dizer para o rapaz: "Rapaz, pode buscar as flechas que elas estão para cá de ti. Mas se eu atirar com muita força, as flechas vão passar lá para frente. Então eu vou dizer para o rapaz: olha, as flechas estão para além de você, para lá de ti." Então você já vai saber que eu estou dando a deixa para você fugir, porque realmente meu pai vai querer matar você. E combinaram, e no dia foi até pior, porque o Saul tentou matar até o próprio filho Jonatas, que era um guerreiro valente, jovem, conseguiu fugir também de Saul, mas ficou irado e foi se encontrar com Davi. Quando se encontrou com Davi, não só as flechas estavam para lá de ti, como ele ainda disse: "Apressa-te." Mas devolveu o rapaz, mandou que o rapaz voltasse para a cidade para levar as flechas e guardar, e ele sozinho, Jonatas, foi se encontrar com Davi, sozinho, e se abraçaram, e disse: "Olha, infelizmente meu pai está nessa disposição de te matar, tentou até me matar também, então é melhor você fugir e para longe, Deus esteja com você." Eu quero trazer para nós uma conclusão disso aí, porque o cristão passa por dias sombrios. Há momentos difíceis em que um casamento se desfaz. Há momentos em que você tem que sair da igreja. Eu passei por isso. Nunca fui colocado para fora de igreja, mas Deus me deu a direção de sair, e eu fui agradecer o pastor, a liderança, os irmãos, em geral sempre com lágrimas, e fui me despedir, os irmãos também, mas era hora, Deus estava dirigindo, as flechas estão para lá de ti.
E uma vez foi muito duro, eu fiquei um tempo afastado, que dificuldade para mim, por direção de Deus, por causa das coisas erradas que estavam sendo feitas na igreja, e eu não queria ficar difamando, foi muito triste aquilo. Mas um dia Deus abriu as portas e eu voltei. E quando você começa um relacionamento e ele acaba, você imagina que aquela possa ser a pessoa certa de Deus com quem você se casar, e aí você verifica que as flechas estão para lá de ti. A aparência, a simpatia da pessoa atrai você, mas quando você começa a conhecer, você verifica que não é a pessoa ideal para casar. Então você tem que se afastar. Você se afasta com o coração em frangalhos, porque você gosta daquela pessoa, mas sabe que não é para se casar com ela, e você tem que se afastar. Esses momentos são muito sombrios para nós, difíceis, quando a gente tem que se despedir de uma igreja, a gente tem que sair do ambiente de trabalho, a gente se despede, triste, porque a gente gosta dali, vai entrar numa vida de incerteza, a gente não sabe para onde vai, como vai ganhar o pão, a gente só sabe que Deus vai cuidar de nós, mas a gente não sabe. Então, esses momentos de despedida são difíceis, muito difíceis. Quando a gente vai para um outro país, passa um tempo lá trabalhando com os irmãos, amando os irmãos, aí tem o dia da despedida, e a gente entende que vai se despedir daqueles irmãos e a gente nunca mais vai ver aqueles irmãos. Esses dias são muito difíceis, o dia da despedida. Todos nós cristãos, de alguma forma, passamos por momentos difíceis assim, dias sombrios em que nós entendemos que não tem lugar mais para nós ali. Nós temos que ir para lá, porque as flechas estão para lá. As flechas estão para lá. E assim a gente entende, Senhor, eu vou, como Davi, sem saber para onde, só sei que o Senhor vai me guardar, mas me ajude, Senhor, eu não quero falhar, eu não quero errar, eu não quero tropeçar, eu não quero dar mau testemunho e não sei o que vai me acontecer, eu quero estar preparado para tudo, Senhor, não sei o que vai me acontecer, mas eu sei que o Senhor quer estar comigo, então me ajude a não cair, não fraquejar, a não pecar, não me afastar de Ti, eu quero estar contigo sempre, Senhor, me ajude. Meu irmão, minha irmã, entenda, vai haver algum dia em que as flechas vão estar para lá de você, para muito além, e você sabe que é hora de partir. As flechas estarão para lá. Nem sempre, às vezes as flechas estão para perto, é só a gente reconciliar, a gente se entender com os irmãos, a gente vai ver que tudo aquilo era um alvoroço, mas que Deus quer que a gente continue, que a gente fique. Então as flechas estão para cá, mas nem sempre. Algum dia as flechas estarão para lá. E a saída de Davi foi necessária, importante, para que um dia depois ele pudesse voltar para ali como rei. Davi entendeu, é hora de se afastar, para depois poder salvar. Há momentos de abraçar, há momentos de se afastar, de abraçar. Entenda isso, há momentos sombrios, há dias difíceis em que as flechas estão bem para lá e você tem que entender a direção de Deus. Meu irmão, prossiga na direção de Deus. Não force situação, não queira brigar na igreja, dividir irmãos, não queira se vingar de ninguém. Abaixe a cabeça e siga, porque as flechas estão para lá e a bênção de Deus estão para lá também na sua vida.